que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel! Oi! Já começou? Nem reparei. Tava aqui ocupada, limpando meu ouvido, sabe por quê? Eu quero ouvir a voz de Deus. Tô tirando toda a sujeira aqui, ó, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Isso tá me lembrando uma história. Você conhece uma história de um menino que ouviu a voz de Deus? Vai ser a nossa história hoje. É a história de Samuel. Essa história está escrita na Bíblia, no livro de 1 Samuel, dos capítulos 1 até o capítulo 4. Antes de eu te contar, vamos orar? 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos na outra mão, juntas para uma oração. Senhor, só Tu és o Deus verdadeiro. Nossa vida é sua, nosso coração também. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te obedecer, nós queremos Te servir. Visita todas as casas, todas as crianças, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, vamos começar contando essa história. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Ana? Ana não podia ter filhos e ela ficava, sabe como? Com isso? Muito triste, muito triste. E ainda tinha uma mulher chamada Penina que vivia zombando de Ana. E um dia Ana orou. E Ana orou tanto e ela se derramou aos pés do Senhor. E Deus ouviu a oração.
e atendeu a oração de Ana. Você sabia que a Bíblia conta que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, que se rende aos pés dele? O coração de Ana se rendeu aos pés do Senhor e Deus deu a ela um filho. Na oração dela, ela tinha feito uma promessa de deixar o filho aos cuidados do sacerdote para servir a Deus. Ela dedicou o filho ao Senhor e quando ela engravidou, ela cumpriu essa promessa. E então, assim que o menino desmamou, parou de mamar, né? Ele cresceu. E Ana, então, deixou o menino com o sacerdote Eli, que ensinava o menino todas as coisas do Senhor e a como servir ao Senhor também no tabernáculo, que era tipo a igreja de antigamente, né? E Ana visitava o filho todos os anos e até levava uma túnica para ele. Deus abençoou Ana e Ana teve ainda mais vários filhos. Deus é tão poderoso, que faz até da estéril a mulher que não pode ter filhos, mãe de filhos. E Ana teve mais 5 filhos, além de Samuel. Sabia disso? Pois é, a Bíblia conta. A Bíblia também conta que Samuel ia crescendo e ele era agradável para o Senhor e até para as pessoas. As pessoas percebiam que Deus estava com Samuel e que ele tinha uma missão, que ele era um profeta. Um profeta é uma pessoa que ouve de Deus uma mensagem sobre o que Deus vai fazer, uma profecia. E então ele conta o que ele ouviu de Deus para as pessoas. Naquela época era muito raro, era raríssimo ouvir a palavra do Senhor ou mesmo ter visões. E um dia, não é que Samuel ouviu a voz de Deus? Vou te contar como foi. Foi assim. Samuel estava deitado na cama dele. E aí ele estava dormindo. E de repente ele ouviu: Samuel, Samuel. Ele abriu os olhos e falou: de onde será que vem essa voz? Aí ele imaginou que fosse Eli, né? Ele levantou da cama dele e foi até onde ele estava dormindo. Mas sabe como é que ele estava? Ele estava... Você conhece alguém que dorme assim? Ele dormia assim. Aí Samuel falou: Eli, você me chamou? E Eli falou: Não chamei não. Volte para sua cama. E Samuel voltou para a cama dele. E aí de novo ele fechou o olho, dormiu e a voz: Samuel, Samuel. E aí ele foi de novo pro quarto de Eli. E ele tava como? Aí Samuel falou: Eli, você me chamou? E ele falou: Não chamei não, volte para sua cama. Samuel voltou para a cama, fechou o olho e mais uma vez a voz: Samuel, Samuel. Aí ele foi para onde ele estava dormindo e ele estava como? E Samuel falou: Eli, você me chamou? O Senhor me chamou? E ele falou: Não chamei. Deve estar sendo Deus querendo falar com você. Então Eli percebeu e ele orientou Samuel e falou: a próxima vez que a voz te chamar, você responda: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E então Samuel voltou para a cama dele. E quando ele estava de olhos fechados, a voz falou: Samuel, Samuel. E então Samuel levantou e falou: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E então o Senhor contou a Samuel as coisas que ele faria com Israel e também com Eli. Sabe o que acontecia com os filhos de Eli? Eles eram maus. Sabe o que eles faziam? Eles nem ligavam
eles desprezavam os sacrifícios do Senhor. Eles até comiam as carnes do sacrifício do Senhor, que deveriam ser separados para o sacrifício do Senhor. E eles namoravam várias mulheres ao mesmo tempo. Naquela época, os filhos do sacerdote deveriam seguir a profissão do pai e serem sacerdotes também e cuidarem das coisas do Senhor. Mas eles faziam tudo bem ao contrário. E isso não agradava nada a Deus, né? No dia seguinte, ele perguntou o que Deus tinha falado para Samuel. Samuel teve medo, mas contou tudo, né? Ele sabia que os filhos eram maus, mas ele falhou em não corrigir os filhos como ele deveria, né? Depois, sabe o que aconteceu? Israel não teve sucesso numa batalha contra os filisteus. Israel fugiu do povo, dos filisteus, dos inimigos, e os inimigos levaram a Arca da Aliança, que tinha dentro os 10 mandamentos que o próprio Deus tinha escrito. E várias pessoas de Israel que estavam naquela batalha morreram na batalha, incluindo os filhos de Eli. E Eli, quando soube dessa notícia, até mesmo da Arca da Aliança, morreu também, na hora que ele recebeu essa notícia. E Samuel, muitas vezes, aconselhou o povo a se arrepender e adorar somente a Deus, deixando de lado o costume que o povo tinha na época de adorar outros deuses, porque só existe um Deus verdadeiro a quem nós devemos adorar e servir. E esse é o nosso Deus, o Deus poderoso que nos criou, o Deus que ouve as nossas orações. Samuel teve um coração puro durante toda a sua vida e, como resultado, ele ouviu a voz de Deus e também toda vez que ele orava, Deus ouvia a oração dele. A gente aprende com essa história 3 coisas mais. Você percebeu que Eli foi punido por não ter repreendido os seus filhos? Crianças, entendam, Deus vai cobrar do seu pai e da sua mãe a sua educação, a sua criação. Então, não fiquem bravos quando os pais de vocês disciplinarem, corrigirem ou ensinarem vocês. Respeitem a orientação dos seus pais. Deus colocou pai e mãe justamente para cuidar e ensinar as crianças. Uma criança que não tem amor, que não tem cuidado, que não recebe esse ensino, ela até pode não sobreviver, não é verdade? Então, ouçam e respeitem seus pais e os ensinamentos que eles dão sobre o Senhor. A segunda coisa que a gente aprende é que Deus falou com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. Isso é muito incrível, né? Eu acho, por isso que eu tava até, limpando meu ouvido, que eu quero ouvir a voz de Deus. Mas você sabia que Deus fala até hoje com a gente? Ele fala de uma forma através da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é uma carta de amor de Deus pra gente. E fala através do Espírito Santo. Naquela época de Samuel, o Espírito Santo ainda não tinha descido na terra. O Espírito Santo veio somente depois que Jesus subiu aos céus. Então, hoje a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Sabe quando você sente no seu coração como se você ouvisse por dentro uma voz assim: volta, obedece a mamãe, ou não briga com seu irmão, deixa pra lá, seja pacificador. Ou quando você passa perto de alguém e você pede pro seu pai e sua mãe: vamos ajudar aquela pessoa pode estar passando necessidade, pode estar com fome, eu sinto no meu coração. Então, isso é o Espírito Santo. Ou também até mesmo quando você faz alguma coisa errada e você se sente arrependido, com vontade de contar para os seus pais, isso é o Espírito Santo também. E assim como a gente se alimenta, come várias coisas ao longo do dia, a gente também deve se alimentar da palavra de Deus, que é Deus falando com a gente. E a terceira coisa que a gente aprende com essa história é que Deus deu uma missão para Samuel. Mas você sabia que Deus também te deu uma missão? Você sabe qual é? Deus deu uma missão para cada um de nós.
E essa missão é falar do amor do Senhor para todas as pessoas. Você tem uma missão. Gostou dessa história? É linda, né? Eu vou continuar depois aqui, ó, limpando meu ouvido, que eu quero ouvir a voz de Deus. E eu vou te passar uma tarefa para hoje, de acordo com a nossa história. Sabe qual é? Você fazer um desenho bem bonito de Samuel deitado e ouvindo a voz de Deus, e a voz falando: Samuel, Samuel. E Samuel falou: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E você pode orar também e falar: Deus, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer, eu quero cumprir a minha missão. Amém. Tchau, pessoal. Certa noite, Samuel estava deitado em sua cama quando ouviu uma voz. Samuel. Ele achou que era o sacerdote Eli quem o estava chamando. Então foi até ele e respondeu: Estou aqui, o Senhor me chamou? Vá deitar, Samuel. Eu não chamei. Volte para sua cama. Então Samuel voltou e se deitou e ouviu novamente: Samuel. Estou aqui, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não chamei. Volte para sua cama. Ai, 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 eu estou ficando preocupado. Quem é que estava chamando Samuel? Que voz era essa? Ah, não precisa ter medo, Ed. Pode ficar numa boa, porque o que vem por aí é very good. É sim, é coisa muito boa. Pela terceira vez ele ouviu: Samuel. Ele se levantou e quando falou com Eli, o sacerdote, que era um homem bem velhinho e experiente, percebeu que era alguém muito especial que estava falando com o menino. Já sei! Era Deus! Deus estava chamando Samuel! Deus! Que poder! Eli instruiu Samuel: Vá e deite-se. E se Deus chamar você novamente, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. E o Senhor Deus chamou Samuel de novo? Sim, mas dessa vez Samuel respondeu: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Sou teu servo.